Soldado, eu quero ler um texto aqui com você pra gente startar o que a gente vai conversar hoje. Vamos ler aqui, beleza? O que eu quero ler, soldado, tá lá em Lucas capítulo 17, versículo 22 ao 25. Vamos lá, abre sua Bíblia e vamos ler juntos, ou lê aí mesmo. Depois Jesus disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não vão, nem o sigam, porque, como o relâmpago ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Contudo, primeiramente, é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Então, soldado, a gente vai debater algumas coisinhas que esse texto nos trouxe. E bora aí, soldado, já fica acomodado aí e bora pro vídeo. Soldado, se a gente reparar bem, muitos dessa geração atual estão deixando de seguir Jesus, ou muito menos deixando de se importar com ele. Eles não estão nem aí se Jesus é bom ou se a vida deles vai ser um saco sem Jesus. Cara, eu piro na escola, velho. Eu vejo quantas pessoas não estão nem aí pra Jesus, se ele existe ou não, cara. E tipo, eu fico, como que as pessoas pensam isso? Como que elas rejeitam tamanho amor que só Jesus tem pra dar, cara? Como que elas veem algum significado na existência ou até mesmo na própria vida se não tem um Deus a servir? Cara, eu fico de cara com isso porque Jesus tem muitos benefícios pra dar, cara. Lógico que a gente sofre seguindo ele, a gente tem que nos rejeitar e carregar nossa própria cruz, mas vale a pena. E é como o texto disse, soldado: um dia virá o dia do Filho do Homem, como um relâmpago que vai de uma extremidade do céu a outra, todos na terra verão. Mas até lá, Jesus, o próprio Deus, vai ser rejeitado por esta geração. E no contexto do texto, engraçado, estava dizendo que Jesus seria rejeitado na geração lá do século I. Mas cara, a gente tem que pensar no negócio. A Bíblia, ela afeta toda a trindade do tempo, seja passado, presente e futuro. Por quê? Porque ela nos conta coisas do passado, ela nos conta coisas que acontecem no presente e nos conta coisas que ainda vão acontecer no futuro. Mas se a gente parar para pensar, muitas dessas coisas podem ser adaptadas a todas as épocas. Então Jesus, ele foi rejeitado lá atrás, mas ele ainda é rejeitado hoje em dia e é mais rejeitado ainda. Por quê? Porque, vamos dizer um número muito alto, cerca de 98% do mundo conhece Jesus Cristo. Sendo que lá naquela época dele, a época de Jesus, só a região ali onde ele estava, em tese, conhecia ele. Algumas pessoas de fora conheciam porque cartas chegavam lá, testemunhos pra lá, mas não o mundo todo, vamos dizer assim. Porque hoje em dia é fácil, né? A conversa chegar em qualquer canto da terra porque existe internet. Então, surge uma fofoca no Brasil e chega lá na Arábia, chega lá nos Estados Unidos, na China, chega em um monte de lugar rapidinho. Então, cara, o que a gente tem que pensar? Jesus tem muito mais odiadores ou pessoas que não creem nele nos dias atuais. Ele ainda é rejeitado. Isso machuca. Porque dói ver as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, viver uma vida medíocre, sem propósito, porque eles não têm no que crer, nem no que acreditar. Eles perdem esperança porque eles confiam que nada há depois da morte, ou que não há um Salvador ou um Deus para cuidar da gente. Muitas pessoas acham que existem Deus, mas um Deus que pune, um Deus que não é justo. Muitas pessoas acreditam em um Deus que você precisa fazer uma coisa X para conquistar Y. Mas Jesus, ele é diferente. Por quê? Porque ele desceu e ele nos proporcionou a salvação, cara. Deus é Deus. Mas vamos voltar para o contexto. Muitas pessoas vêm rejeitando Jesus na geração atual. Isso é uma preocupação que eu tenho. Por quê? Porque muitas pessoas se retiram do direito da salvação que nos foi dada de presente. Por quê? Porque quando Jesus foi crucificado e nos deu a salvação de presente, a gente já tem a salvação, por mais que a gente não mereça nem um pouco. Mas quando a gente vai por um caminho adjacente ao caminho que a gente tem que seguir, que é rejeitar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus, a gente meio que retira esse presente que foi a salvação da gente. A gente meio que anula, meio que fala: não, deixa esse presente pra lá, não quero. Cara, por que a gente faz isso? Vamos pensar um pouquinho. Por que a gente insiste em seguir um caminho que Deus não quer que a gente segue? Por que a gente insiste em rejeitar Jesus, mesmo que a gente não fale isso verbalmente? Porque muitas pessoas falam assim: ah, Jesus eu só rejeito ele se eu falar, então não tem isso não. Mas cara, já parou pra pensar que toda vez que a gente peca, a gente está rejeitando Jesus? Por quê? Porque o pecado nos afasta de Jesus Cristo. Logo, se eu peco,
eu me afasto dele e eu rejeito a ele. Então, querendo ou não, toda vez que a gente peca voluntariamente, a gente está rejeitando Jesus Cristo. E a gente tem que tomar cuidado, cara, porque a gente está rejeitando justamente aquele que a gente fala que adora, mas na verdade a gente rejeita ele. E é contraditório, não? Então, é sobre isso que eu quero falar. A gente tem que tomar cuidado com os pecados que a gente comete, cara. Porque todo pecado, a gente meio que anula tudo que Jesus fez pra gente. Tipo assim, a gente já viu testemunhos, a gente já vivenciou milagres, vivenciamos experiências sobrenaturais na nossa vida que a gente não consegue explicar com base na ciência. Mas aí quando a gente peca, a gente fala, não, estamos num pecado, vai dar não. Mas soldado, lembra de uma coisa. Foi um pecado que arruinou toda a humanidade. Foi um pecado que fez o mal entrar na nossa história, infelizmente. Foi o pecado original, lá em Gênesis. Então, cara, a gente não pode ficar rejeitando Jesus quando já tem um número alarmante de pessoas nesse mundo rejeitando ele. Mas, soldado, ainda há esperança para esse mundo, por quê? Porque esse número crescente de pessoas que rejeitam Deus pode ser, na verdade, uma possibilidade de nós, como cristãos, nos mobilizarmos mais ainda e espalhar cada vez mais a palavra de Deus. Soldado, é como um desafio e uma missão ao mesmo tempo. Se tem muitas pessoas que ficam nem aí para Jesus Cristo, a gente tem que ministrar na vida delas. A gente tem que pelo menos tentar, soldado. Vamos tentar pregar na vida delas para ver se elas acordam, para viver o sobrenatural, para viver as coisas boas, cara. Eu não tô falando de maneira nenhuma que os incrédulos são infelizes, cara. Porque tem muitos ateus amigos meus que são felizes nessa vida. Mas também nós cristãos somos felizes. E o que diferencia a felicidade de um cristão por um incrédulo é que a gente tem noção do que vem depois da morte, que é a vida eterna. E eu gosto tanto de pregar para os meus amigos que são ateus, por quê? Porque ele é feliz, eu sou feliz. Mas, cara, eu sei o que vem depois da morte, eu sei o que de fato acontece. E eu não quero deixar o meu amigo ateu fora dessa vida eterna com Jesus que vai ser boa pra caramba, cara. Eu não quero deixar o meu amigo fora, por isso que eu fiquei insistindo em pregar pra ele. Porque, cara, se tem um trem que eu faço é pregar pra Jesus Cristo, eu prego mesmo, soldado. Eu falo isso mesmo, eu falo de Jesus Cristo até acabar, cara, eu falo mesmo. Então, soldado, essa geração que tá rejeitando a Deus, na verdade é uma possibilidade da gente de fato ser igreja e mobilizar pra falar de Jesus Cristo. Como é que pessoas vão ser salvas se não há quem pregue? Então, soldado, com um número crescente de pessoas que rejeitam a Deus, a gente também tem que crescer o número de pessoas que vão por aí evangelizar. Soldado, a gente pode transformar o mal em bênção, assim como Jesus transformou muitos males em bênção. Vamos pegar uma situação difícil e vamos transformar ela em bênção. Vamos pegar a galera que tá rejeitando a Deus e fazer ela viver com Deus, que vai ser muito melhor. Então, soldado, em breve Jesus vai estar voltando. Olha os sinais aí, a natureza fala, vida no Mar Morto, o amor de muitos esfriando. Só tem sinais aí, guerras e rumores de guerras, muitos rumores. E, soldado, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem olhos, veja que Jesus está voltando e a gente tem que alertar todos. Porque quando não houver mais tempo, a porta vai fechar e quem não creu em Jesus não será salvo porque rejeitou a salvação, justamente porque não creu nele. Então, soldado, vamos sair por aí, espalhando a palavra de Deus, fazendo o que a gente precisa fazer, que é resgatar almas para Jesus Cristo. Cara, você não vai deixar seu irmão na vida de pecado que ele tem, sabendo que vai ter uma vida depois da morte ou vai ser o inferno, cara. Você vai querer ver teu irmão no inferno? Não vai, cara. Temos que amar o próximo como a nós mesmos, soldado. É muito difícil demais, é difícil demais. Mas não vamos deixar eles pro inferno, não. Não vamos deixar, não. Vamos contar para eles sobre Jesus Cristo. E quando o Senhor voltar, a gente vai entrar em júbilo e vamos louvar Ele até os séculos dos séculos, cara. Pensa, Jesus Cristo está voltando e vai ser muito bom a gente viver com Ele. Então, soldado, lembre-se sempre que essa oportunidade da geração que está rejeitando a Deus pode ser uma possibilidade da inserção de cristãos para poder sempre falar de Deus cada vez mais. Então, soldado, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha sentido uma vontade de sair por aí falando a palavra de Deus para todos, sem vergonha nenhuma e sem facilitar o evangelho, vamos dizer assim. Então, cara, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Um beijo no seu coração, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Lembrando, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo, hein? Nome da conta do Instagram, Um Soldado do Senhor, só pesquisar lá, você vai estar por dentro de muito mais coisa. Então, soldado, nos vemos no próximo vídeo e até mais, meu lindo!